Olá, alunos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma videoaula nossa, acho que é a terceira, né? E hoje o assunto da aula ele vai estar na apostila de vocês aí entre a página 66 e 69, quem quiser ir acompanhando. Mas eu quero começar com uma pergunta que está na página 59 do livro de vocês. Eu achei uma pergunta bastante interessante e que alguns filmes aí, uma série já exploraram em algum momento. O que seria do mundo sem Adolf Hitler? Qual a importância então dessa figura, dessa pessoa? Eu lembro de uma série, agora eu não vou lembrar o nome, mas a história é interessante. Tipo, eles faziam uma máquina do tempo, né? E uma mulher tinha a missão de retornar no tempo, ela não ia poder voltar nunca mais, então ia ser tipo uma viagem só de ida. Ela tinha que voltar ao ano em que Hitler nasceu e matar a criança. Ela então se finge ser uma babá da família Hitler. Sequestra essa criança, joga no rio. A outra mulher que trabalhava lá, desesperada, né? Pô, a criança morreu, o que eu faço? Né? Eu vou perder meu emprego se essa criança não estiver aqui. Então ela dá uns trocados ali para uma criança que está no meio da rua e coloca aquela criança ali no lugar, como se aquela criança, aquele bebê, fosse o bebê Adolf para a família. A família não percebe e, na verdade, aquela mulher que voltou no passado para tentar destruir Hitler, na verdade criou Hitler porque o Hitler de verdade foi aquela criança que foi pega ali na rua e não aquele bebê que morreu. A história é interessante, apesar da conclusão dela, mas se não houvesse Adolf Hitler, haveria Adolf Hitler. É mais ou menos a ideia que essa mensagem passa. Será que esse personagem foi tão importante a ponto de ele mobilizar uma população toda a seguir um determinado caminho? Ou ele é só fruto, só produto da sociedade que o produziu? Eu acho que essa é a grande questão. Mas mais do que a pergunta de o que seria sem Adolf Hitler, outra pergunta muito interessante é como que esses caras chegaram lá? Né? Como que o partido nazista, que a gente vai falar melhor sobre ele em outras aulas, acho que na aula ao vivo, conseguiu chegar no poder. Pra vocês terem noção, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ele era um partido nanico, era um partido que não tinha muita significância em toda a década de 20, a maior parte da década de 20. Nas eleições de 1924, eles conseguiram só 32 assentos no parlamento, que era o Reichstag, né? O parlamento alemão. Porém, nas eleições de em 1933, né, eles chegaram a 288 assentos, o que significa algo aí de 43%, acho. 43% dos assentos no parlamento. Ou seja, como é que um partido nanico, que não tinha muita projeção nacional, conseguiu se tornar um partido hegemônico? E mais do que isso, ele era um partido que foi votado, ou seja, Hitler e os nazistas, eles não chegaram no poder de maneira através de um golpe, né, ou algo do tipo. Eles foram eleitos, né? Em 1933, Hitler é nomeado chanceler da Alemanha pelo presidente, algo completamente legal e constitucional. Ou seja, tudo isso estava previsto na Constituição, já que o partido nazista era o partido que tinha a maioria do parlamento. A partir do momento que eles entram no poder, aí sim o Hitler dá um golpe,
fecha o parlamento e aí assume o governo de maneira autoritária. Mas antes, ele chega no poder de maneira democrática. Né? Então as pessoas votaram no Hitler. Não foi golpe. Apesar dele ter tentado, mas isso a gente vai falar em outras aulas. Antes, né, ele chegou a tentar um golpe em 1924. Mas vamos lá. A resposta para isso é crise. Eu acho que é a melhor resposta para a gente entender o que fez Hitler conseguir mobilizar a população da Alemanha. E como estavam então esses países europeus durante a década de 20? A Europa estava destruída depois da Primeira Guerra Mundial. Porém, os Estados Unidos haviam alcançado uma posição econômica muito vantajosa. Isso porque eles vão ser os principais financiadores da reconstrução dos países europeus. Então, os Estados Unidos, durante a década de 20, ao contrário da maior parte dos países da Europa, vai viver a sua era de ouro. Que lá nos Estados Unidos eles chegam a chamar de Golden Twenties. Né? Tipo, são a década, os 20 de ouro. Mais ou menos assim. Perguntem pro Jean como é que se traduz isso. Mas seria essa década de 20 de ouro. Né? Isso porque o consumo aumenta muito no início da década de 20 e, incentivado por esse consumo, a produção norte-americana também cresce bastante. É nessa época que a Ford lança o famoso modelo T, que é o primeiro grande carro popular do mundo, que vai ser o carro mais produzido no mundo, né, porque ele era barato. Né, ele só perde mais tarde para um carro alemão, inclusive criado e o seu modelo durante o período nazista, que é o Fusca, né, da Volkswagen. Depois eu explico o que significa esse nome, não sei se vocês já sabem. Mas, então, os Estados Unidos, ele produz muito durante esse período. Porém, ele também é um período de grande concentração de renda. Isso significa que, pouco a pouco, ao mesmo tempo que você tem um crescimento das empresas, você tem uma diminuição do poder de compra do cidadão, que era trabalhador, que muitas vezes trabalhava nessas empresas. Então, pouco a pouco, esse poder de compra vai diminuindo, porque a renda vai se concentrando lá em cima. Esse processo, vai fazendo com que diminua-se o consumo. O consumo vai diminuindo, porque as pessoas já não têm tanto dinheiro. Até no final dessa década, em 1928, né, você já tem um consumo muito baixo. Só que lá em Wall Street, que era onde se negociavam as ações, eles vão especular a especulação financeira dessas empresas. Então, as ações dessas empresas continuam crescendo, porque eles estão contando que o consumo vai aumentar. Estão com otimismo, né, de que o consumo vai aumentar, então o valor dessas ações continua subindo, apesar dessas empresas já não terem um consumo correspondente. Então elas vão produzindo, mas o consumo não acompanha isso. O resultado disso é que no ano seguinte, em 1929, a Bolsa de Nova York quebra, porque todo mundo que havia investido lá começa a perceber que alguma coisa vai dar errado e começa a vender suas ações. Só que quando todo mundo quer vender ao mesmo tempo, então os preços caem e aí a Bolsa quebra. Então, esse foi o estopim de uma profunda crise econômica que vai se espalhar pelo mundo todo. Porque as economias, elas são interligadas dentro do capitalismo, né? Empresa X tem ação da empresa Y e tal. Então, como essas empresas, tudo isso é interligado, chega uma hora que quando quebra um, quebra tudo. Então, os Estados Unidos, ele vai ser o epicentro de uma crise econômica profunda no mundo todo. Inclusive no Brasil, né? Porque o Brasil é um grande produtor de café e quando estoura a crise, os Estados Unidos, a primeira coisa que a população para de comprar é coisas
mais fúteis, né? Então, o café, por exemplo, é um produto que vai cair o consumo. E aí a crise chega no Brasil. A crise vai chegar na Europa porque muitos investidores europeus tinham ações nos Estados Unidos. Então, a crise vai para lá também. Então, a crise que era nos Estados Unidos, ela se torna uma crise mundial. Inclusive, depois a gente vai falar mais, na Alemanha. E como os Estados Unidos vai buscar lidar com essa crise? Porque as pessoas estavam ficando desempregadas porque é uma reação em cadeia, né? As empresas foram falindo, então foram demitindo, e as pessoas desempregadas não consumiam, porque não tinham renda para consumir, tinham zero renda para consumir. Se as pessoas não consumiam, as empresas não conseguiam vender aquilo, e por consequências as empresas não reerguiam-se e continuavam falidas. Então, era um ciclo que se tornou um ciclo vicioso e não se conseguia sair, não se conseguia quebrar essa roda. Nessa época, quem governava os Estados Unidos era o presidente Hoover. E o presidente Hoover era um liberal, ou seja, ele era favorável à não interferência do Estado na economia, e era um liberal radical. Então, ele achava que, como a economia tende ao equilíbrio, se você não mexer nela, se o Estado não interferir nela, as coisas iam se resolver. Só que aí passou o tempo e as coisas não se resolviam. E os Estados Unidos cada vez mais amargando em uma crise muito profunda, né? Com filas e filas e filas de desempregados e pessoas passando fome. Uma crise profundíssima. Porém, em 1933, tem novas eleições nos Estados Unidos e o presidente eleito é o Franklin Roosevelt, um democrata. E o Franklin Roosevelt ele vai criar uma proposta chamada New Deal, ou Novo Acordo, para resolver essa crise. No que se baseava essa proposta do Roosevelt? Que o Estado deveria interferir na economia, o Estado deveria investir em determinadas áreas para que a economia voltasse a se reerguer. Como o Estado faria isso? Né? Foi baseado, né, na ideia de um economista chamado John Keynes. John Keynes vai criar aí um novo sistema que vai ser chamado de keynesianismo também. Então, o New Deal, o Roosevelt vai fazer o seguinte: ele vai criar obras públicas, por exemplo. Vamos fazer ali uma praça. Não precisava da praça, né? Vamos fazer a praça, vamos empregar as pessoas e o Estado paga. Então você empregava essas pessoas que estavam desempregadas, tentando fazer com que essas pessoas voltassem a ser consumidores. Outra coisa que eles fizeram foi diminuir a produção. Que louco, né? Porque se você for pensar assim, nossa, todo mundo quer sempre aumentar a produção, mas nesse caso, nessa crise, como ela foi uma crise de superprodução e subconsumo, né? Você tinha produzido muito e você tinha um consumo pequeno, você tinha que diminuir a produção para tentar resolver isso. Então eles vão diminuir também a produção industrial e o Estado vai tentar ressarcir parte do prejuízo pela diminuição da produção que os empresários estavam tendo. Com isso, com menos produtos em circulação, você aumentava o preço desses produtos, né? Que é uma lei do mercado, né? Se você tem muito produto no mercado e pouco consumo dele, os preços diminuem. Se você tem pouco produto no mercado, mas o consumo aumenta, os preços aumentam. Então a ideia era fazer com que os preços dos produtos se estabilizassem e as empresas voltassem a lucrar. Os Estados Unidos também criou o seguro-desemprego. Então, para as pessoas desempregadas, elas receberiam lá um salário durante um determinado tempo, né? Desde que elas tivessem uma determinada renda, etc. e tal. Então, tudo isso teve o objetivo de pegar o dinheiro que estava no Estado e trazer esse dinheiro para circular a economia. Isso eu acho que é mais importante de entender esse sistema. Então, esse sistema ele trouxe o Estado para o protagonismo da economia. Então, o Estado passou a ser o grande agente econômico
a, a mobilizar a economia, a dizer o que ia produzir, o que não ia, etc. e tal. E isso também vai começar a marcar o Partido Democrata a ter essa postura. É a partir daí que o Partido Democrata passa a ter cada vez mais uma postura de interferência do Estado na economia, enquanto o Partido Republicano passa a ser um partido cada vez mais uma ideia de um liberalismo profundo, de diminuição do Estado, etc. e tal. Que são ideias que esses dois partidos têm até hoje, né? O Democrata e o Republicano. O Republicano, por exemplo, ele é do Trump, né? O Trump atualmente é um republicano. O Obama, por exemplo, é um liberal. Enquanto o Obama era favorável, por exemplo, a criar programas de saúde como o Obamacare, né? Que o Estado tentava melhorar o sistema de saúde público dos Estados Unidos, ou seja, o Estado interferindo na população, no bem-estar da população. O Trump, ele já é mais, ele desmontou esse sistema porque ele acha que o Estado, isso não é função do Estado e que, na verdade, o Estado tem que diminuir impostos, diminuir o papel dele na economia, e o cidadão é que deve escolher ou não se adquire ou não um sistema de saúde. Tá? Então, por hoje eu vou parar só com esses tópicos sobre economia, né? Na aula ao vivo a gente vai falar mais sobre o nazismo e o fascismo, tá? Então, até mais.